Falar do Era é contar uma bela história, e toda a história começa com um Era uma vez. E é essa bela história do Era, da Sociedade Paulista de Reumatologia, que queremos contar. O termo Era significa um período de tempo que serve de base para qualquer sistema cronológico ou que reflete o início de um fato histórico, notável ou marcante, como a Era do Gelo, a Era Espacial, a Era Obama, a Era da Guerra Fria. No sentido etimológico da palavra, vem do latim aera, que significa ar, e, assim, nos remete ao etéreo e ao tempo. Era também significa as 5 grandes divisões da história da humanidade, desde a Era da Pedra à Era Contemporânea. Era pode ser empregada no sentido marcante de uma revolução, como a Era da Escrita, a Era do Fogo, Era dos Descobrimentos e a Era da Nova Ordem Mundial. Era é também a forma derivada do pretérito imperfeito do indicativo do verbo ser, em primeira e terceira pessoa do singular. É um substantivo feminino e sinônimo de estação e idade. Era liga o sujeito ao predicato. Era pode ser intransitivo e transitivo. Era pode ser a voz ativa, mas também a passiva. Era pode ser preciso ou impreciso. Era qualifica, era quantifica. Era exprime a realidade e a existência. Era informa sobre a procedência, convicções e posses. Era precisa um momento, que pode ter acontecido ou não. Verbo de ação ou estado, era combina com várias preposições, incluindo era para ser, era de ser, era para ter. O era para fazer e o era para acontecer, sem dúvida alguma. Com a ideia original do Dr. Daniel Feldman, o era surgiu em meio a um turbilhão de acontecimentos no Brasil, em 1994. Era uma época marcada por traumas da era pós-Collor, com inflação galopante, confiscos da poupança, dolarização da economia, overnight e desestabelecimento. Era o lançamento da nova moeda, o real, no governo Itamar Franco. Uma época difícil, repleta de incertezas, com conversão do URV e o Cruzeiro. No entanto, com a vontade de marcar uma nova era, de acordo com o discurso político à época. Os homens são construídos pela vontade, e essa mesma vontade, reunida pela esperança, levanta as nações e as projeta no tempo. Nesse mesmo ano de 1994, morria Ayrton Senna e Tom Jobim. Fomos tetracampeões da Copa do Mundo dos Estados Unidos e Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente do Brasil, juntamente com Nelson Mandela na África do Sul. O nome Era, como evento, Encontro de Reumatologia Avançada, foi bastante criticado ao ser lançado, pois desmerecia outros eventos brasileiros, uma vez que os desqualificava como não avançados. Ultrapassada a inverídica impressão, o Era se consolidou como um dos principais eventos científicos mundiais em reumatologia e a marca mais forte da Sociedade Paulista de Reumatologia. Eu acho que a necessidade de olhar para cada evento que a gente faça com um olhar no futuro. A gente não pode pensar só naquele evento de 2006, assim como a gente não pode pensar só no evento de 2019. O Era ele é um evento especial, não somente por causa da sua qualidade científica, mas é um evento que reúne todos os reumatologistas do estado de São Paulo. A proposta do Daniel foi trazer um avanço na reumatologia, tudo que tinha de novo e tudo que era produzido de novo, principalmente dentro das universidades. O interesse nosso qual que era? Era fazer uma competição sadia entre os serviços universitários paulistas. Durante a gestão do Dr. Daniel Feldman, nós pensamos no Era, eu fazia parte daquela diretoria, nós pensamos em criar um evento que fosse completamente isento de interesses políticos dentro da sociedade, que a gente pudesse, sendo um evento na época até menor, a gente pudesse apenas chamar pessoas que tinham um grande conhecimento no assunto que seria falado. Senti que a Sociedade Paulista de Reumatologia, quando eu assumi como presidente, ela estava meio depressiva, estava meio largada por toda uma situação geral do país, vinha de planos econômicos falidos, a situação estava muito ruim, e cientificamente eu não encontrava um fórum em São Paulo onde a gente pudesse debater as ideias que a gente tinha, a nossa pujança,
O grande desafio, realmente, na implantação do ERA em 1994 foi as dúvidas e incertezas do Plano Real. A gente não sabia se ia dar certo ou não, né? E a moeda deu. E ele foi bastante ousado porque ele não sabia disso. Por que São Paulo é o único estado que vai fazer alguma coisa avançada? Na verdade, era para que nesse evento nós pudéssemos reunir o que tinha e o que tem de pesquisa científica no Brasil. Não é só no estado de São Paulo, no Brasil. Então, através de envio de trabalhos, apresentações de temas livres, teses e outras pesquisas, que é o que é a base do nosso evento, ele se fortaleceu e a gente passa isso para todos, desde os nossos reumatologistas, desde a residência, mostrando a importância desse evento. E acaba gerando um sucesso, né, do ponto de vista científico e de administração, que não depende só do presidente, depende dessa equipe comprometida, né, de pessoas muito comprometidas e competentes, cada um na sua área. Então, acho que essa ideia da nova pesquisa, do novo, de trazer o mais avançado, essa ideia original do Daniel, em 94, que me encantou nos anos subsequentes, eu acho que eu gostaria de transmitir essa mesma ideia para o jovem reumatologista que está aqui hoje presente. Bom, fazer o ERA é sempre um desafio, que você vai fazer um encontro de reumatologia avançada, mas ao mesmo tempo você tem que agradar o reumatologista do consultório que atende o paciente no seu dia a dia. Inclusive as palestras, elas seriam proferidas por quem estivesse fazendo a pesquisa. Então, nós tínhamos até uma preferência em chame o pós-graduando, não chame o orientador. E isso é uma coisa que eu, como antigo presidente, só tenho a agradecer aos que me sucederam, porque foi uma ideia que incorporaram e cada um à sua maneira foi aperfeiçoando até torná-lo hoje provavelmente um dos maiores, não sei se maiores, mas um dos melhores eventos da reumatologia nacional. Um sucesso que se repete a cada edição. O ERA tem identidade própria e resgata o melhor da pesquisa e ciência do estado de São Paulo, com a premissa da medicina translacional unindo a área básica à área clínica e que embasa a melhor prática para o manejo do paciente reumatológico. Tinha uma possibilidade de estarem usando a marca ERA num outro evento. Então a gente teve a iniciativa de licenciar a marca ERA, porque a ERA poderia, o encontro de reumatologia avançada poderia ser usado por outros com a intenção de vender a marca ERA, e a gente, para fazer o próximo ERA, a gente ia pagar um royalty para essa empresa. Então a gente fez o licenciamento e espero que até hoje esse licenciamento esteja sendo pago, você tem que pagar todo ano. Nesta época da nossa gestão, nós tivemos um especial esforço em divulgar e expandir a especialidade para a população e também para outras especialidades, para poder divulgar propriamente. Que nós temos essa questão, que a nossa especialidade ela é pequena pelo número de participantes, mas é grande pelos desafios e a quantidade de doenças que nós temos que fazer. Uma coisa que eu gostei muito foi de participar na minha gestão do Ação Reumato de modo ativo. Uma dessas participações foi o evento muito grande que a gente fez no Parque Vila Lobos, e a gente divulgou duas doenças comuns na reumatologia através de duas casas adaptadas para o paciente doente. Acho que na nossa gestão nós tivemos uma grande preocupação na educação continuada dos médicos. E parece que uma coisa fundamental é que o médico tenha ferramentas para se atualizar além dos congressos. Então, provavelmente o que eu classifico como a maior feito na minha gestão foi ter fornecido aos médicos de maneira totalmente gratuita a ferramenta up-to-date de atualização. O que diferenciou é que, em termos de tratamento para a nossa especialidade, foram chegando novas medicações que realmente fizeram a diferença nesse século XXI. Então ele chegou a um ponto de equilíbrio, de trazer essas duas faces, a face do avanço e a face do exercício da reumatologia
dentro do tratamento e do bem-estar do paciente. Esse ano, que foi no ano de 2009, em retribuição de um acordo que havia entre os dois países, que em 2005 tinha ocorrido o ano Brasil na França. E em 2009 nós tivemos esse evento. O reumatologista cuida de uma área muito extensa na medicina, e uma área que a maior parte dos outros especialistas não sabe, não se sente confortável em transitar. Por este cenário que aparece, ela se torna fundamental, né, na inter-relação com as outras especialidades. Mas ainda ela precisa ser muito mais conhecida. Traduzir essa informação científica e embasada com credibilidade para a população é um grande desafio, como nós reumatologistas, porque a gente sabe que o reumatologista, de uma forma geral, é desconhecido pela grande parte da população. O que o reumatologista faz, o que ele cuida, que doenças que ele cuida, o que ele pode melhorar na qualidade de vida dos pacientes, é um desconhecimento amplo em todo o Brasil. Em 2000, São Paulo sediou o Congresso de Reumatologia. Foi a primeira vez que nós alcançamos 1.000 participantes inscritos num congresso. Foi a primeira vez que nós fizemos um curso que a gente chama pré-congresso. Na época foi um curso montado sobre o projeto Genoma, que era um avanço para o início desse novo século. Nós fizemos uma gestão muito boa, a ponto de nos sobrar no final da gestão um pouco de dinheiro, e com esse pouco de dinheiro que nos sobrou, nós conseguimos comprar a primeira sede da Sociedade Paulista de Reumatologia, que fica atualmente na rua Maestro Cardim. Na minha gestão, a gente adquiriu dois conjuntos comerciais para serem incorporados no único que a gente tinha, na Sociedade Paulista de Reumatologia. Então, essa aquisição deste bem eu acho que pode até ser chamado de um legado, né? Porque posteriormente, na seguinte gestão, que foi do Dr. Paulo Lozada, ele reformou todos os dois e mais o antigo. Nós ficamos com 3 imóveis muito mais confortáveis. Mas existia já um modus faciente do ERA, e a gente somente manteve aquilo que estava dando certo e fez algumas mudanças muito pequenas, ou seja, o ERA já era uma receita de sucesso e continua achando que ele se mantém dessa forma. O ERA é um sucesso. É o segundo evento de reumatologia do Brasil e possivelmente acho que o 5º evento de reumatologia do mundo. Mas a gente tem um grupo muito bom que facilitou muito a nossa vida, né? A diretoria, a comissão científica. O objetivo básico da Sociedade Paulista além de divulgar a especialidade, arregimentar cada vez mais sócios reumatologistas para apoiarem e contribuírem com a anuidade para manter a sociedade funcionando. E se tem que lembrar que a nossa especialidade tem 90 anos aqui no Brasil, e foi fundada em 49, em 70. Mas também é tempo para agradecer. Agradecer aos presidentes pregressos da Sociedade Paulista de Reumatologia, que mantiveram um espírito inovador e original, bem como a Márcia Gerardi, nossa secretária, que há 25 anos se dedica ao ERA e viu nascer as primeiras ideias, ajudou a executá-lo e, literalmente, vestiu a camisa uma fase de escassos recursos. A gente consegue notar um avanço exponencial, a especialidade está crescendo demais, crescendo assim do ponto de vista de conteúdo científico. Hoje o reumatologista é solicitado em interconsultas para dar uma opinião sobre algum caso. Durante a minha gestão e outras gestões anteriores, se procurou aprimorar a parte digital em termos do site, em termos de facilitar acesso de informação científica aos associados, mas a presença aqui nos eventos é um ponto importante também. E o olhar do futuro para o ERA, além de agregar todo esse valor do novo, é manter o espírito desde o início, né? Inovador, sem conflito com a indústria farmacêutica no conteúdo científico, né? Eles são patrocinadores, mas não interferem, não podem interferir no conteúdo científico a ser abordado no evento. Então, essa isenção ética sem os conflitos é muito importante de ser mantida e faz parte do ERA.
caracteriza o ERA e deve ser mantido nas próximas gestões. O tempo passa, mas as recordações são eternas e o ERA ficou para a nossa história. Muito obrigado a Eventos, na pessoa da Vivi, que profissionalizou e mudou a cara do ERA nos últimos 12 anos. E não podemos esquecer do apoio da indústria farmacêutica de forma ética e isenta de conflitos. Nessa jornada de 25 anos, muito obrigado a todos vocês que ajudaram a plantar a semente do ERA, bem como a cuidar e a regá-lo anualmente. Éramos poucos em 1994, somos muitos em 2019 e seremos muito mais nos próximos anos. Um brinde ao novo, muitas felicidades. ERA 25 anos. Parabéns.